para se medir o coeficiente de consanguinidade no DNA de alguém, é feito uma medida da probabilidade de que o indivíduo tenha dois alelos idênticos de um mesmo ancestral comum, ou seja, se a pessoa tem um alelo com um defeito genético e tem um parente dele com o mesmo alelo, com o mesmo defeito genético, o que vai acontecer? Quando eles tiverem um filho, esse filho vai herdar essa doença. E quando só um dos dois tem esse gene recessivo, esse alelo com a genética ruim, o que vai acontecer é que o filho pode nascer saudável. Mas quando um dos dois tem um gene recessivo no alelo, esse filho pode nascer normal. Mas se os dois são parentes e tem ali o alelo com um defeito genético, o que vai acontecer é que o filho vai nascer doente. Entendeu? Quando se tem alelos diferentes, quando se tem uma genética diferente, a chance daquela criança ali nascer doente é pequena. Porque a chance de duas pessoas sem parentesco, ok? Ter o mesmo alelo que vai causar aquela doença genética ali é muito baixa, entendeu? Então, tem o F igual a zero, que significa que os pais não são parentes. É a forma que você mede a consanguinidade de alguém. E se o F igual a zero for 0,25, significa que os pais são irmãos completos. Ou o pai ou a filha tem um alto nível de consanguinidade. Se o alelo for F igual 0,125, são meio-irmãos ou tio-sobrinho. Esse F calculado usando a genealogia, entendeu? Falando sobre o rei Carlos II, esse rei da Espanha. Então, ele nasceu em 1661, entendeu? Até 1700 que ele viveu. Ele foi o último rei da dinastia Habsburgo da Espanha. Ele é um exemplo clássico dos problemas causados por consanguinidade, entendeu? Ele era muito debilitado fisicamente e mentalmente. Ele tinha problemas neurológicos e digestivos. Ele tinha retardo mental. Ele tinha aquela mandíbula deformada, entendeu? Resultado de gerações de casamento entre primos. Então, o F vírgula zero era 254, comparável ao de um filho de irmãos, entendeu? Olha o nível, cara. Resultado de gerações de casamento entre parentes muito próximos na família Habsburgo. Então, assim que o rei Carlos II morreu, quase aos 40 anos, ele morreu sem deixar herdeiro. Isso iniciou a Guerra de Seção Espanhola. Ele nomeou o seu sucessor Luís XV, entendeu? O Duque de Anjou, entendeu? Também chamado de Felipe V. Já falei dele em outro vídeo. Então, esse Anjou, ele era para ser o sucessor da Espanha e França, ou seja, tinha uma chance dele unificar os dois países. As potências europeias temiam a união da França e Europa sobre um único trono, o que iria quebrar o domínio de poder na Europa. Resultado: guerra entre os países pró-Felipe e países contra ele, como a Áustria, a Inglaterra, a Holanda. No final, Felipe V ficou com o trono da Espanha, mas teve que renunciar aos direitos sobre a coroa da França. Então, a guerra acabou, foi 13 anos de guerra, que durou a guerra, foram 13 anos, cara,
entendeu? Que no final ele fez um acordo ali e acabou que ele ficou com a Espanha, só que nunca unificou a França. Olha, seria possível um casal igual Adão e Eva povoar a Terra? Escuta, um casal sozinho teria uma altíssima consanguinidade. Irmãos teriam que cruzar entre si. Em poucas gerações, doenças genéticas iriam se acumular, levando a mortalidade alta, entendeu? E esterilidade. A diversidade genética, ela vai ser essencial para uma população saudável. No mínimo, tem que ter de 500 a 1000 indivíduos para ter uma diversidade genética, entendeu? Você já reparou que insetos é, sofrem menos com consanguinidade? Algumas espécies toleram cruzamento entre parentes, especialmente se tem mecanismos para lidar com mutações recessivas. Por exemplo, bichos-paus da ilha de Maurício é especial. Eles passaram por um gargalo genético extremo. Um casal reproduziu, ou seja, toda a população atual descende de um único casal, ainda sobrevivem. Ou seja, qualquer besteira, qualquer coisa ali que der de errado, qualquer cagada ali vai matar toda aquela população ali. Na maioria dos países, falando sobre o lado judicial aqui, na maioria dos países, incluindo o Brasil, casamento entre irmãos é expressamente proibido. No Brasil, o Código Civil, artigo 1221, proíbe o casamento entre pais e filhos, irmãos, só por parte de pai ou mãe, e tios e sobrinhos, entendeu? Alguns países vão permitir a união entre primos, mas entre irmãos é praticamente proibido, universalmente, por razões biológicas, sociais e étnicas. Tu não quer cruzar com teu irmão, pelo amor de Deus, cara. Aí também é demais. Tu não acha, não? Enfim, isso que eu queria falar, cara. Deus abençoe você, tá? Eu já falei em outro vídeo, mas eu falo de novo. Cara, cientificamente, biologicamente falando, de forma cética, um casal como Adão e Eva jamais iria povoar a Terra. Mas eu acredito em Adão e Eva pela fé. Eu acredito pela fé. Eu acredito que houve um milagre ali, da parte de Deus, que permitiu eles reproduzir sem problemas genéticos. O milagre você não explica. Se você explica o milagre, ele deixa de ser milagre. Você acredita pela fé. Você acredita na Bíblia pela fé, não por obras. É isso que eu queria falar aqui. Deus abençoe você.